Bonjour, mes amis! Hoje eu vou falar sobre o programa de francização do governo canadense, mais especificamente do governo do Quebec. Eu decidi fazer esse vídeo porque quando eu estava fazendo as minhas pesquisas sobre o programa e tudo mais, eu sempre encontrava vídeos assim da pessoa que falava: hoje eu tô começando meu programa de francização. E aí nunca mais a pessoa falava sobre o programa, né? E eu tinha várias dúvidas. Então esse vídeo vai ser para esclarecer as dúvidas. Se você também está pesquisando sobre o programa, eu espero que o meu vídeo seja útil para você. Então, começando do começo, sobre a inscrição. Gente, eu demorei 4 meses para ser chamada. Eu fiz a inscrição lá pro finalzinho de junho de 2023, logo que eu cheguei aqui no Canadá em junho, no começo de junho de 2023, e eu fiz a inscrição mais pro final ali do mês. E eu só fui ter um retorno deles em outubro, para eu começar o curso no dia 1º de novembro de 2023. Então a gente tem sempre no ano 4 inícios, que é a turma de inverno, de verão, de primavera e de outono. Já o curso part-time, ele é um curso que ele não segue exatamente um calendário. Cada escola vai determinar o seu próprio calendário, por quê? Tem uma diferença do curso part-time para o curso full-time. O part-time ele vai ser sempre de segunda a sexta. E aí a escola vai definir o horário, se vai ser das 8h30 às 3h30, das 9 às 4. Então você tem ali alguns horários, né, de curso full time, mas o part-time, a escola que vai decidir. Por exemplo, meu marido, quando ele fez, ele fazia de segunda a quinta. Tem escola que é de sexta, sábado e domingo. Tem escola que é só de sábado. Tem escola que é de sábado e domingo. Tem escola que é de segunda, quarta e sexta. Então, assim, o part-time ele tem maior flexibilidade para trabalhar com essa questão de horários, mas o full-time não. O full-time ele vai ser sempre de segunda a sexta. E aí a questão do horário, como eu falei, aí sim cabe à escola. São sempre 6 horas de curso. Então, tem escola que, por exemplo, eu estudei em 2 escolas, eu vou contar isso mais pra frente, né? Porque, inclusive, que eu mudei de escola. Mas na minha primeira escola eu tinha 1 hora de almoço, na segunda eu tinha 45 minutos. E eu saía bem mais cedo do que na outra. Mas o tempo de curso era o mesmo. Eram 6 horas de curso. Bom, então, na inscrição, a inscrição ela é gratuita. E basta você entrar no site do governo. Eu vou deixar o link aqui embaixo de qual site que eu usei, né? Basta preencher um formulário ali e colocar as suas informações pessoais. Para você poder fazer o programa de francização aqui do governo do Quebec, você precisa ter no mínimo 16 anos e você precisa ter você precisa ter o mínimo ali de estudos. Então ele vai te perguntar quantos anos você já estuda na sua vida. Eu falei, sei lá, eu estudei 15 anos da minha vida, 16. Mas ele vai te perguntar isso porque se você coloca, por exemplo, eu tenho mais de 16 anos, mas eu tenho 3 anos de estudo, ele sabe que você não vai conseguir acompanhar os estudos. Então você vai preencher um formulário, vai colocar ali os seus dados pessoais. Então esse eu acho que é o primeiro passo, você se inscrever. E aí eu esperei 4 meses, mas eu tinha um amigo que ele esperou 20 dias e foi chamado. Então assim, acontece, vai depender muito da demanda, da época que você se inscreveu, se vai ter desistência de outras pessoas ou não. Então assim, varia muito. Tem gente que ficou mais de 1 ano para ser chamado. Então assim, não tem um padrão de quanto tempo demora a fila de espera. Vai depender muito da escola, de diversos fatores, né? Mas esse é o primeiro passo. E quem que pode participar desse programa? Os imigrantes que estão aqui como residentes temporários ou residentes permanentes e os canadenses que nasceram fora do Quebec e que hoje querem morar na província do Quebec. Por quê? A gente sabe que o resto do Canadá não fala francês, mas que os canadenses que vêm para cá, eles podem sim aprender francês. E sim, gente, tem bastante canadense que vem pro Quebec e faz esse programa de francização. Então se eu for como turista, né, já que turista é um residente temporário, eu posso fazer? Não pode fazer. O residente temporário, ele é diferente de um turista, porque o residente temporário, ele tem documentos, ele tem um status, que ele pode abrir conta em banco, ele pode fazer coisas que um turista não pode. Ele pode tirar uma habilitação, normalmente pode trabalhar. Então, o residente temporário é um residente que está aqui e ele mora como um canadense, diferente de um visitante. Então, visitantes não podem, mas se você veio aqui como trabalhador, como estudante,
aí você pode sim participar deste programa. E como que é a separação do programa? Bom, o programa ele é separado em 4 módulos, e esses módulos são os módulos da estação do ano, que eles usam muito o calendário de, como eu falei, das estações, primavera, verão, para fazer essa separação. Dentro desses 4 cursos, vai do nível 1 ao nível 8. A gente sempre recebe 2 livros do governo, mas a gente quase não usava as apostilas. Os professores, eles tinham a liberdade de ter o seu próprio material e normalmente a gente usava o material que os professores imprimiam. Eu cheguei aqui sem falar absolutamente nada de francês. Eu estava estudando por um aplicativo, mas assim, o aplicativo ele era muito limitado. Então, eu tinha um vocabulário ou outro, mas uma coisa assim muito básica, eu considero que assim, depois que eu entrei na francização, eu falei, uau, eu realmente não tenho nada de francês. Porque no primeiro dia de francização, por exemplo, a gente aprendeu a contar, a gente aprendeu qual era o som das letras, coisa que no curso que eu tava fazendo online, eu não sabia contar de 1 até 1000, por exemplo. E o curso, ele é bem repetitivo. Se você é uma pessoa que não gosta de repetição, provavelmente você vai odiar o curso. Mas principalmente no primeiro módulo, é muita repetição mesmo. Mas isso faz com que você aprenda mais rápido, né? Então, através da repetição, você vai conseguir absorver melhor aquele conteúdo. Até porque a proposta do Quebec é que você faça o curso de francização e que você se integre com a cultura, com o mercado de trabalho, que você se integre realmente no Quebec. Então, o conteúdo do curso, ele basicamente tratava de 4 áreas durante todo o curso, que era habitação, vestimenta, saúde e mercado de trabalho. Então, basicamente eram essas 4 áreas e a gente treinava muito, por exemplo, para alugar uma casa, para comprar roupa, para poder ir ao médico, ir à farmácia. E no último módulo, a gente foi muito intensivo assim, entrevista de emprego. Então, o último módulo foi muita questão de entrevista, de como fazer currículo. Então, assim, o curso, você aprende francês, mas ele é voltado para você viver no Quebec. Então, você vai aprender um francês do Quebec, ainda que o seu professor não seja do Quebec. Eu tive 2 professoras quebecoises e 2 professores que eles não eram daqui. Um era francês e o outro era da África. Ele era do Togo, para ser mais exato. E mesmo esses professores, eles não sendo quebecoises, eles ensinavam o francês do Quebec. Então, as expressões do Quebec, tudo relacionado à vida no Quebec. Muitas vezes os professores falavam, no meu país não é assim, é tal, né? Eu tinha uma professora que ela era aqui do Quebec, mas o marido dela era francês. E aí ela falava, o francês da França, meu marido fala isso, mas aqui a gente fala isso. Então, algumas coisas a gente sabia que era diferente. Mas na maior parte do tempo, né, eu acredito que o francês, assim, em termos de estrutura, é muito parecido. E a francização, ela foca muito mais na parte, assim, gramatical, muito no vocabulário, de coisas, de formar frases pequenas. Então a gente começou fazendo frases pequenas. E uma coisa que eu achei assim muito interessante e diferente é que, diferente do inglês que eu precisei estudar muitos anos, até porque é a primeira vez que eu estudei inglês, eu considero meu inglês canadense porque eu realmente comecei a falar inglês depois que eu fiz o intercâmbio aqui pro Canadá, né? Pra quem não sabe, eu fiz 2 intercâmbios, um pra Vancouver, e depois de 2 anos eu voltei para Toronto pra poder aprender inglês, mas eu vim com um inglês bem básico assim, sabe? Eu acho que meu inglês era básico avançado, ele nem era intermediário. E aí, diferente do inglês, eu senti que assim, eu comecei o curso, como eu falei, dia 1º de novembro de 2023. Já em dezembro, no final de dezembro, eu já tava começando ali a falar uma frase ou outra. Então, por exemplo, quando eu ia no restaurante, eu já comecei a fazer pedidos em francês. Às vezes eu mudava pro inglês, mas eu tentava ali me comunicar em francês. E eu acho que do 3º módulo pra frente, né, claro que assim, eu tinha dificuldade de entender, tinha dificuldade de falar, mas do 3º módulo pra frente, eu acho que começou a fazer diferença. Eu já comecei a entender melhor, já comecei a falar melhor, já comecei a me comunicar melhor. Hoje, o meu primeiro idioma é o francês, embora eu acho que assim, falta muito pra eu chegar, sabe, no avançado mesmo. Mas todo mundo com quem eu falo, fala assim, nossa, você fala bem. Então eu acredito que eu falo ok, assim, né?
preciso melhorar bastante, mas eu tenho bastante fluência, bastante comunicação, e isso com 1 ano de curso. E esse é realmente o objetivo do programa do governo. Então, o conteúdo do curso, ele era muito vida real. Foi muito engraçado quando eu comecei a procurar emprego, porque a gente testou várias vezes, né? Como mandava currículo, fazer currículo, não sei o que, tal. E aí, a gente tinha muita gravação de ligação telefônica. Tipo, a pessoa deixando uma mensagem na caixa postal, sabe? Aqui é fulano, da empresa tal, você se candidatou, não sei o que. Quando eu comecei a procurar emprego, era exatamente o mesmo estilo de ligação, até o jeito que eles faziam as saudações, sabe? Muito engraçado isso. Eu falei, gente, é exatamente esse jeito que a gente estudou. E a gente estudava sobre aquilo. Então, tudo que a gente estudava era referente ao Quebec. Eram as leis do Quebec e muita história do Quebec. A gente estudava francês em cima da história, então... Por que só fala francês no Quebec? Como que foi a descoberta do Canadá, que foi através dos franceses? Os principais nomes aí franceses, né? Com relação à descoberta aqui do Quebec. Por que que o resto do Canadá fala inglês? Enfim, também muita coisa dos povos originários. Sabe, toda a estrutura de conteúdo é muito focado nisso. As provas, ao final de cada módulo, a gente tem as provas, então a gente faz o módulo e tal. Então, normalmente as provas eram sexta, segunda e terça, ou segunda e terça. E na quarta-feira a gente fazia uma festinha de despedida e o professor passava ali um feedback sobre você, te dava um boletim, etc e tal. E eram sempre 4 provas: compreensão escrita, compreensão oral, produção escrita, produção oral. Ou seja, falar, ouvir, escrever e ler, né? Pra mim, a pior de todas é a compreensão oral. Porque eles vão te dar um formulário escrito assim, A, B, C, tipo, sei lá, quantas alternativas tiver, 3 ou 4. Acho que são 3 alternativas cada uma. Só que não tem pergunta, não tem resposta, só tem, assim, A, B, C ou D. E um papel em branco. Aí você vai ouvir as questões, se você precisa escrever as questões, escrever as alternativas. Antes disso você assiste um vídeo, né? E aí você escreve pra você descobrir qual que é a alternativa correta. E assim, não é que eles falam devagar pra você, sabe? Não. Eles estão falando na mesma velocidade que a gente tá conversando aqui. Isso desde o nível 1, tá? Então você chega lá sem saber francês nenhum, mas no final do nível 1 você precisa escrever essas questões. E é a mesma estrutura, todos os níveis. E em todos os níveis eu odiei fazer essa prova. Mas o resto, assim, é tranquilo. E não necessariamente o que você tira na prova é o que vai pro seu boletim. A prova é só uma formalidade ali, né? Pro Ministério da Imigração. Quem cuida do programa de francização é o Ministério de Francização, o MIFI. E só pra ter ali uma formalidade de como você tá indo e tudo mais. Mas é o professor que vai definir como que você vai. Por exemplo, teve um dos níveis, acho que foi no nível 1, que no teste, então antes a professora falou assim, não, vamos treinar e tal. E no treinamento eu acertei 90%. Fui super bem. E na prova eu fui mal, porque comecei a ficar muito nervosa e tal. E a professora me deu, no final, o boletim todo A. Falou assim, não, desconsiderei a prova, porque eu vi que no treinamento você foi bom. E pra mim é isso que importa. Tipo, não é o momento da prova, é todo o resto. Então, a prova é uma formalidade, mas tem, e é chato, são momentos, assim, super, super tensos. Tem gente que repete, sim. E dentro do programa você só pode repetir 2 vezes. E sim, gente, tem gente que repete várias vezes. Se você repetir 2 vezes, aí você sai do programa, você precisa se inscrever de novo para você poder entrar no programa de novo. E tem gente que faz isso várias vezes porque não consegue sair. Na minha sala, a maioria das pessoas eram mais velhas do que eu. Então tem muita gente mais velha do que eu, tem gente também às vezes mais nova, mas é muita gente assim, de 40, 50, 60 anos. E conforme a gente vai ficando mais velho, realmente vai ficando um pouco mais difícil assim, né, da gente poder assimilar as coisas. Então é normal repetir e é isso. Com relação à bolsa de estudos, a gente pode optar por receber essa bolsa, né? E aí, na inscrição, você vai dar os seus dados e tal, e você começa a receber um cheque. Ou então, você se inscreve lá para receber direto na conta bancária. Eu recebi das 2 formas. Na conta bancária é muito mais fácil, né? Porque você não precisa receber o cheque, esperar. Por exemplo, se o correio entra em greve, você não recebe. Então, eu aconselho a você já no primeiro mês se inscrever para poder receber na conta mesmo.
Até porque o meu banco, por exemplo, ele liberava só $100 na hora e o resto era depois de uma semana, 10 dias, assim. Porque o Canadá tem umas coisas que não dá pra explicar. E a parte bancária, né, o sistema bancário daqui é uma coisa que, assim, eles usam fax ainda, então acho que é autoexplicativo, né? O valor da bolsa até o meu último mês de estudo foi de $920, mas você precisa tomar cuidado com uma coisa. Quando você não tem aula, porque assim, a gente tem férias no meio disso. Por exemplo, no primeiro módulo eu tive 2 semanas de férias, no segundo módulo eu tive 1 semana de férias e eu acho que no 3 e no 4 eu não tive férias. Eu tive férias entre o 3 e o 4, mas dentro do módulo eu acho que eu não tive férias. Esses dias que você não vai, você também não recebe. E aí eu lembro que no começo do ano passado, gente, foi assim um negócio que... Eu não sei porque eu recebi menos, acho que por uns 3 meses. Foi horrível, porque você conta, né, com aquele valor da bolsa, e não tem a bolsa, saiba que estudou tem bolsa, não estudou não tem. E uma coisa também a se ficar atento é com relação às faltas. O máximo que você tem de falta são 5 dias. Na verdade, são 30 horas, né? Como são 6 horas de classe, você tem o direito de faltar até 30 horas. Mas assim, você começa a faltar quando você atinge, acho que 10 horas de falta, você já é chamada na salinha lá da diretora. Eu fui chamada em duas situações, porque... Na primeira vez eu fiquei doente, eu fui tirar carta, e aí eu fui acumulando ali faltas. Aí eu fui chamada, eu expliquei e tal. E no curso 4 eu também fui chamada, mas eu cheguei a ter acho que 20 horas de ausência. Aí eu expliquei também, eu falei, eu fui tirar carta de novo, porque né, eu repeti na prática, aí eu fui tirar carta. Fiz a minha formatura do college, fiz isso, fiz aquilo. Aí eu fui mostrando que assim, que eu não faltei em vão, fui fazer entrevista de emprego. E tá bom. E sim, gente, acontece deles tirarem a pessoa que falta muito. Eu tinha uma colega no curso 1 e 2, que no curso 2 ela faltou muito. Tchau. Foi chamada na salinha da direção e não voltou mais para as aulas. Então eles cortam sim. Se for cortado, aí tem que se inscrever de novo e esperar ser chamado de novo. Bom, mas antes da gente falar sobre isso, eu quero aproveitar e pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Eles também levam muito a sério a pontualidade. Então assim, chegou 3 minutos atrasado, já conta como atraso. E aí você tem lá a quantidade de minutos atrasados que você chega. Então assim, chegou, sei lá, 5 minutos atrasado, desconta 15 minutos. Chegou meia hora atrasado, desconta 1 hora. Então eles têm lá um negócio. E com relação às faltas, né, eu tava falando até que a gente tem 2 tipos de curso, que é o curso de francês e a animação. O que é a animação? Então, no curso de francês a gente vai aprender gramática, vai aprender toda essa parte mais focada, né, no curso da língua. E na animação, a gente vai visitar um museu, fazer visitas externas, fazer jogos. A gente aprende de uma forma mais lúdica, coloca em prática. A gente tem oficinas. Um dos cursos a gente ia sempre no laboratório de computação para poder trabalhar no teclado em francês. Eu sei que pra gente que é brasileiro, talvez assim, não faz muito sentido isso, mas pensa que junto tem árabe, ucraniano, chinês, pessoas que usam outros alfabetos e que eles precisam sim entender como que é ali a estrutura do teclado francês, porque quem for trabalhar no mercado de trabalho, né, de escritório, vai se deparar com esse tipo de coisa. Então, eles basicamente pensam em tudo, assim, sabe? E durante o curso a gente saía bastante, a gente foi muito em museu, a gente foi, por exemplo, em uma emissora de televisão. Assim, a gente fez vários passeios legais. Museu de todos os tipos, tá? Da história do Quebec, museu de arte. A gente chegou a fazer atividade, por exemplo, de ir em vários pontos da cidade de Montreal e depois fazer uma apresentação. Fazer apresentação sobre o Quebec, assim, tipo, várias apresentações sobre 1 milhão de coisas do Quebec, sobre as notícias que saíam do Quebec. Então, assim, o curso ele é bem completo mesmo e você é obrigado a fazer tudo. O professor falou, tem que fazer tal coisa, você faz. Se você não fizer, aí você pode ser chamado a dar tchau e precisar sair do programa. Eles são muito rígidos com relação ao horário, à nota, ao interesse do aluno.
Então você é realmente obrigado a fazer tudo que o professor mandar. Outra curiosidade é que o curso ele é ministrado somente em francês. Você é proibido de falar qualquer outro idioma dentro de sala de aula, mesmo durante os intervalos. Se os professores pegam você conversando em outro idioma, mesmo no intervalo, eles acham muito ruim. E aí eles reclamam, eles brigam. E assim, cada professor ele vai atuar de um jeito. Tem professor que é muito mais aberto a tirar dúvida, se interessar ali pelo seu problema, pela sua questão. E tem professor que não tá nem aí. Por exemplo, esse professor do módulo 2 que eu tive, ele é um professor que ele não gostava de responder questão, então se você tinha dúvida. Pra mim, eu acho que eu teria um francês muito melhor se eu não tivesse tido aula com esse professor. Porque durante os 3 meses, meu francês, eu acho que ao invés dele evoluir, ele deu uma regredida. Porque no curso 1, a professora, ela incentivava muito a gente a trabalhar todas as competências, oral, escrita. E já no curso 2, o professor, ele explicou porcamente a parte de conjugação de verbos e a gente quase nunca falava. A gente teve pouquíssimas oportunidades de fala. E chegou no final, já dava pra ver que assim, ele não tava mais com paciência de ensinar e a gente já não tava mais com paciência de aprender. Foi muito frustrante o curso 2. E aí quando eu fui pro curso 3, eu peguei uma professora maravilhosa, que ela realmente queria estar ali, que ela realmente queria ensinar a gente. Foi muito bom. Minha professora do curso 1 foi muito boa, a do curso 3 foi muito boa, e o do curso 4 também, ele era muito bom, mas ele tinha um defeito que ele era muito metódico. E aí tinha hora que cansava, sabe? A pessoa ser muito metódica e muito old school. Mas são estilos diferentes. Ele era uma pessoa legal, né? Apesar de ser um professor bem, assim, rígido, eram professores legais, mas o professor do curso 2, além de ser um mau professor, era uma má pessoa, então, sem chance. E aí, quando eu decidi mudar de escola, por que eu decidi mudar de escola? Porque eu mudei de casa. Então, quando eu comecei, eu morava no centro de Montreal e eu estudava na UQAM, que fica no centro de Montreal também. Eu ia de metrô. Enquanto eu estava estudando lá, eu vim morar aqui em Brossard, mas eu continuei indo para Montreal, porque na época eu estava fazendo college, porém eu já estava no final do college também. Então, durante o tempo que eu estava indo no college, eu continuei estudando na UQAM, tranquilamente e tal. E aí, todo dia de manhã, meu marido me deixava no metrô, eu pegava o REM e depois pegava o metrô pra ir até o CAM. Mas eu comecei a achar que aquilo tava ficando cansativo, sem necessidade. Então sim, é possível você pedir transferência e quem vai fazer a transferência é direto ali a secretaria da escola. Ao final de cada curso, algumas semanas antes de acabar o curso, sempre passava uma lista perguntando se você gostaria de dar continuidade ao curso, se você gostaria de parar ou se você gostaria de pedir uma transferência para outra escola. E aí você pedia a transferência, você colocava ali a região que você queria, né? E aí eu saí então da UQAM e fui estudar na Universidade de Sherbrooke. Eu particularmente gostei mais da estrutura da Universidade de Sherbrooke. E a estrutura, gente, vai depender muito da escola que você vai se inscrever. A maioria dos cursos aqui, eles são ministrados nos CEGEPs, que são os colegiais daqui, né? Normalmente, na primeira vez que você vai escolher, é você que escolhe o local. Porém, acontece casos deles mudarem. Vamos supor, eu me inscrevi na UQAM. A Juliana se inscreveu na UQAM, mas a gente vai colocar ela em outro local, no CEGEP X. Acontece isso, mas 90% das vezes, né, ou mais, você vai estudar no lugar que você escolheu. E eu me formei lá, né? Me formei um ano depois, então eu comecei a estudar dia 1º de novembro de 2023 e eu me formei no dia 30 de outubro de 2024. E foi um ano, assim, é bem difícil, é bem puxado, eu não vou mentir, falar assim, é bem tranquilo, igual foi estudar inglês. Até porque você fica mais horas, tipo, são 6 horas, é muito tempo, gente, para estudar. E no meu caso, por exemplo, eu fazia o programa de francização, né, durante o dia, das 9 da manhã às 4 da tarde. Depois eu ia pro college, aí meu college era todo em inglês, então eu estudava ali das 5 da tarde até as 9 da noite. E, tipo, em casa, ou mesmo no college que eu tinha amigos brasileiros, né, a gente conversava em português. Então era o tempo todo 3 idiomas ali na frente, assim, era muito difícil. Eu acho que se você não usa tanto o inglês, depois que eu parei o college, assim, por exemplo, nível 4, que eu só tava focada no francês, outra coisa. Foi outro curso de francização. Então, se você puder, né, tiver a oportunidade de se dedicar somente ao francês,
vai ser mais fácil, eu acho, né, no meu ponto de vista. Claro que vai depender de pessoa para pessoa, mas no meu ponto de vista foi mais fácil quando eu fiquei só focada no francês. Hoje eu basicamente só falo francês, eu uso português só em casa, porque eu não tenho mais outra pessoa para conversar em português. Na verdade, eu trabalho com uma amiga brasileira, mas pediram pra gente não falar português enquanto a gente trabalha. Então, mesmo quando a gente conversa entre a gente tá conversando em francês. E hoje eu uso basicamente o francês. Quando eu vou resolver coisa na rua, eu resolvo em francês. Eu me sinto mais à vontade falando francês do que em inglês. Mas eu ainda preciso realmente trabalhar muita coisa, conjugação de verbo. Eu acho que pra mim é o principal. Eu espero que eu tenha trazido aqui bastante conteúdo pra você que tá aí querendo fazer a francização, que você possa escolher a melhor modalidade para você. Existem outras modalidades, por exemplo, online full-time, online part-time. Até onde eu sei, o governo tirou o pagamento para essa modalidade do online, né? Não sei se voltou ou não. Então, dê sempre uma pesquisada no site do governo, porque assim, eu tô gravando esse vídeo em fevereiro de 2025, mas aqui no Canadá tudo muda assim, ó. Piscou, mudou as regras, então confira sempre as regras vigentes, porque eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, se você vai assistir esse vídeo em fevereiro de 2025 ou, sei lá, daqui 2, 3 anos. Sempre bom conferir as regras. Fazer a francização foi um divisor de águas na minha vida aqui no Quebec, porque antes de falar francês, eu acho que se eu não tivesse o francês, por exemplo, nem emprego eu teria hoje em dia. Eu acho que fazer francês faz toda a diferença. Inclusive no meu trabalho eu tenho atendimento ao público também. E já aconteceu de vir uma pessoa, né, uma senhora, e eu falar com ela em francês e tal, e assim, eu me comunico super bem. Mas a partir do momento que eu abro a boca, as pessoas sabem que eu não sou quebecois, né? Óbvio. É a mesma coisa que uma pessoa, quando fala português, fala assim, é gringo. Né? A gente sabe quando, por mais correto que seja o sotaque, enfim, a gente sabe quando a pessoa não é nativa. E a mulher falou assim pra mim, obrigada por falar francês, eu tô muito feliz que você me atendeu em francês do que em inglês, porque é muito mais fácil, né, pra maioria das pessoas chegar aqui com inglês. Então, o pessoal do Quebec, eles valorizam muito quem fala francês e também porque tem muitos lugares do Quebec que as pessoas não falam inglês. Às vezes eu vou no Tim Hortons, eu sempre vou no Tim Hortons. E assim, você vai no Tim Hortons do centro da cidade, facilmente as pessoas vão te atender em inglês. Mas você vai no Tim Hortons de fora do centro ou em outras cidades menores, nem sempre a pessoa vai falar inglês. Às vezes a pessoa que está te atendendo naquela hora específica não fala inglês, mesmo quando é adolescente que está te atendendo, viu? Então, se você estiver morando aqui, eu acho que super vale a pena fazer esse curso, porque além de você aprender um novo idioma, você ainda vai aprender muito sobre o lugar que está te acolhendo, a cultura local e também conhecer leis, conhecer coisas que só fazendo curso você, assim, não que só fazendo curso você vai ter acesso à informação, né? Mas que vai te facilitar, vai te poupar muitas dores de cabeça, porque você vai ter conhecimento, vai saber como agir, né? Eles prezam muito por ensinar como agir em cada situação, se acontecer tal situação, como você deve agir, como é o processo quebecois e tudo mais. No final, assim, na média, eu acho que o curso é 10 de 10, não tenho o que falar. Apesar de eu ter passado muito nervoso com várias coisas e de ser realmente, né, todo dia aquela coisa de... Mas, gente, é a vida real, é a vida como ela é. Talvez se não tivesse sido assim, eu não estaria falando francês na fluência que eu falo hoje em dia. Então, eu recomendo que você faça. E se você quer aprender inglês ou francês, mas você não tem a intenção de morar aqui no Canadá por um longo período, né, de vir como residente aí temporário, eu tenho um parceiro que é a Trust Intercâmbios e eles estão aqui disponíveis para poder te ajudar a realizar o seu sonho de estudar aqui no Canadá ou em outro país. Vários idiomas, francês, inglês, eles têm diversas opções de intercâmbio, inclusive a partir de 15 dias. E eu vou deixar o link aqui na descrição e também tá aqui em algum lugar da tela, o QR Code, para que você possa acessar o formulário deles através do meu site. Aí eles vão saber que vocês vieram aqui por mim. Eu usei os serviços deles por 2 vezes e eu tô muito satisfeita com o serviço que eu recebi deles. Bom, gente, eu agradeço se você ficou até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no meu canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!